Eu quero trazer para vocês algo muito importante sobre a avaliação médica, tá? A gente viu que existe uma avaliação médica que vai avaliar a barreira, o impedimento de natureza mental, sensorial, intelectual e físico, mas a lei não contempla a barreira social. Então, meu primeiro ponto nessa live é: invista também. Quando você encontrar alguém que tem uma doença que pareça, que lhe traga a ideia que é estigmatizante, invista também nesse caso, apontando a barreira social. Porque a lei não fala, mas a gente tem a súmula 78 da TNU, o tema 274 da TNU. O tema 274 ele fala sobre aposentadoria por invalidez, mas a mesma ratio decidendi, a mesma razão de decidir do tema 274 da TNU pode ser utilizado para BPC. A ideia de que se a doença torna o cara incapaz para trabalhar, então ele também traz um impedimento para ele acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade. Porque toda incapacidade eu posso dizer que é um impedimento. Se a pessoa não pode nem trabalhar, então ela está impedida sequer de tentar trabalhar, porque ela não tem condições de capacidade laborativa, né? Então, pega o tema 274 da TNU, que diz que não é só no caso de HIV, outras doenças podem ser consideradas igualmente estigmatizantes também, para poder aposentar por invalidez ou conceder o benefício de prestação continuada, tá? Investir no caso do quinto elemento que não está no parágrafo 2º, que são os impedimentos de natureza sociais, tá? Outra coisa que eu quero trazer para vocês, gente, é o parágrafo 10. Parágrafo 10 da LOAS, ele vai dizer que eu tenho que considerar que é impedimento de longo prazo para fins do parágrafo 2º, ou seja, para fins do que dispõe o BPC com seu impedimento de longo prazo, é aquele que produz efeitos por prazo mínimo de 2 anos, tá? Então tem que ter 2 anos. Ontem me perguntaram se uma fratura na perna poderia ser considerado como impedimento de longo prazo. Não pode, porque lá tinha no atestado que ele ficar incapacitado durante 60 dias. Então isso não é impedimento de longo prazo. Agora eu perguntei, ele ficou com alguma sequela? Não, doutor, ele ficou com um caso aqui que ele tem 3 pinos na perna, inclusive um pino está sendo rejeitado, vai ter que tirar aqui. Aí é outra história, né? Por quê? Aí eu perguntei qual era a profissão dele. Aí disseram que ele era eletricista de rede de alta tensão. Peraí. Eletricista de rede de alta tensão tem que usar a escada para subir lá e pegar, manusear o cabeamento. Então, se ele ficou com esse problema no pé, ele vai ter mais dificuldade de exercer a atividade dele. Então, será que ele pode ter direito ao BPC por causa disso? Detalhe, ele não estava na qualidade segurada na época que sofreu esse acidente, tá? Ele estava desempregado já da profissão de eletricista. Pode, claro que pode, tá? Aí ele vai ter que mostrar o quê? Qual é o seu argumento, sua tese, sua linha de raciocínio? Olha, doutor, ele tem que subir em escada e para ele subir em escada é mais difícil. Então ele sobe com mais lentidão e com mais sofreguidão. E aí, gente, você vai ter que mostrar que ele vai ter uma restrição maior, né? Porque ele tem essa dificuldade. Essa restrição, então ele não concorre em condições de igualdade com as demais pessoas que não tenham essa deficiência dele. Beleza? Súmula 78, tema 274 da TNU por analogia, incapacidade pode considerar como impedimento, beleza? Agora sobre o prazo. Sobre o prazo eu quero que vocês anotem o quê? Tema 173 da TNU. Tema 173 da TNU e súmula 48 da TNU, tá? Tema 173 da TNU e súmula 48 da TNU falam de quê? Falam sobre a partir de quando é que eu começo a contar esses 2 anos, tá? Porque o INSS fazia uma análise meramente prospectiva. Se você chegasse lá, né, e agendasse a partir do dia 10 de janeiro, sua perícia fosse em maio, você tinha que levar documentos e o perito ele contava de 10 de janeiro, a partir do requerimento, até o prazo de duração dessa doença para você ser considerado ou não com impedimento de longo prazo de 2 anos, tá? A TNU, ela tinha uma súmula de número 48, dizendo que a incapacidade, trazer esse termo errado, a incapacidade não precisava ser permanente para BPC, tá? Mas ela foi corrigida após o voto, a prolatação do tema 173 da TNU. Primeiro ela passou a dizer o seguinte: o conceito de pessoa com deficiência, que não necessariamente se confunde com pessoa com incapacidade, ele tem que ser configurado como de duração longa. E essa duração longa, ela ainda faz menção à alteração da lei que fez isso, que alterou, né? Tem que ser de 2 anos, pelo menos. Então, considera-se impedimento de longo prazo aquele que dure pelo menos 2 anos. Só que aí o grande
ponta, a grande mola propulsora, a grande vantagem da súmula 48 da TNU. Ela disse que eu considero a deficiência não a partir do requerimento. Ela disse que eu considero a partir da primeira prova que existia aquele impedimento, por mais que seja bem anterior ao protocolo do pedido ou à avaliação do médico perito, até a data da possível recuperação daquela doença equiparada à deficiência. Entendeu? Imagina aquele caso lá daquele cara que protocolou em 2023, dia 10 de janeiro de 2023, um BPC de pessoa com deficiência. Mas ele já tem uma prova que fazia acompanhamento no CAPS desde junho de 2022. E aí a doença dele foi identificada e disseram que ele provavelmente teria uma recuperação em 1 ano. Então ele vai contar o prazo lá desde 2022, com a perícia que foi realizada agora em agosto, já tem 1 ano para trás. Aí de agosto para frente disseram que a recuperação dele é mais 1 ano. Então 1 ano para trás com 1 ano para frente, eu tenho já o reconhecimento do impedimento de longo prazo.